Fazei isto em memória de mim. E pedagogicamente, depois da celebração de Pentecostes, a liturgia da igreja nos coloca esta festa para afirmar na consciência dos cristãos que Deus continua conosco. O Deus que pisou esse chão duro que nós pisamos, que morreu e ressuscitou, é o Deus que está presente no sacramento e continua nos guiando na história de nossa vida. Por isso, na solenidade de Corpus Christi, a igreja também adotou como gesto a procissão com o corpo e o sangue de Jesus pelas ruas da cidade, que este ano, devido às circunstâncias, não podemos realizá-la. E a cidade se cobre de tapetes floridos, como uma manifestação externa de sua fé, adorando Jesus, o Deus encarnado, o Deus sacramentado. Mas se não podemos fazer esta adoração neste ano com os tapetes em nossas ruas, Deus aceita o coração contrito, acolhedor. Para Ele é ainda mais forte, mais significativo esta atitude de adoração que parte do nosso íntimo. E é nesse sentido que eu convoco a todos que rezam conosco pelos meios telemáticos para se colocarem em atitude de adoração. Jesus quer habitar o seu coração e fazer parte da sua vida e caminhar conosco pelos caminhos da vida. Eucaristia, pão dos anjos, pão dos homens. Deus que é pão, sacramento, mistério de fé. Caríssimos, Eucaristia é memorial. Faz memória do serviço salvador de Deus, feito a nós em Cristo, na cruz. Eucaristia antecipa na história a comunhão com Deus. Ele mesmo nos disse na liturgia de hoje: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. A Eucaristia então é comunhão com Deus, mas é também comunhão com os irmãos participantes do mesmo banquete sagrado. Formamos uma família, a igreja. Por isso, a Eucaristia faz a igreja. A Eucaristia é comunhão com Deus, porque na Eucaristia Deus se faz pão partilhado. E porque nos ensina a dimensão da partilha, nos conduz à caridade operosa. O altar da Eucaristia nos dá uma grande lição. Não pode existir mesas sem pão.
Esta é a dimensão social da Eucaristia. A Eucaristia é misericórdia de Deus pela humanidade inteira, porque anula o pecado de quem crê e resgata o pecador. Assim se expressa sobre esse admirável sacramento Santo Agostinho. Ó excelso mistério, diz aquele santo teólogo, padre da igreja, ó excelso mistério, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. Alcancemos um pouco mais a grandeza deste mistério, nos apoiando na palavra anunciada. Na primeira leitura, nós rememoramos o caminhar do povo de Deus pelo deserto com Moisés à sua frente. São tantos os perigos do deserto. E naquela imensidão, são tantas as incertezas. Diante do perigo e das muitas incertezas, como no ambiente de um deserto, quando a vida é ameaçada, nós ouvimos, Deus se mostra presente para alimentar o seu povo, para conduzir o seu povo, para proteger a vida fragilizada. Nós também somos peregrinos no deserto da vida, rumo à eternidade. E Deus continua nos alimentando. E a Eucaristia nos faz participar, desde já, da fraternidade divina. Na solenidade do corpo e do sangue de Jesus, nos saciamos, portanto, deste alimento divino, que fortalece nossos passos. E por que não atualizar este momento? Fortalece nossos passos neste deserto chamado pandemia. Meu irmão, minha irmã, quero entrar em sintonia com o seu coração, com os seus pensamentos, com as suas preocupações. Não está fácil suportar o deserto do isolamento social. Não está fácil. Não está fácil suportar o deserto da carência de recursos na saúde, que é até um escândalo nacional. Pessoas se locupletam para ter vantagens em cima do sofrimento alheio. Não está fácil suportar o deserto da insegurança quanto aos rumos a seguir, desemprego, negócios truncados. Não está fácil o deserto da fragilidade das instituições que deveriam garantir a ordem social e o necessário à subsistência dos mais vulneráveis. Não está fácil. Busquemos, pois, nos fortalecer. Busquemos na Eucaristia o alimento que nutre a resistência e a esperança. A Eucaristia, Deus conosco, reforça a certeza de que não estamos sozinhos e entregues à própria sorte. Deus nos conduz. Como ao povo do Antigo Testamento, também a nós, povo da Nova Aliança, Deus nos conduz. Portanto, meu irmão e minha irmã, adoremos a Jesus neste admirável sacramento, agradecendo
Sim, agradecendo pelo carinho de Deus. Como cantou o salmista na liturgia, nenhum povo recebeu tanto carinho. Reconheçamos esta presença de Deus em nós, em nossa pátria. Deus que continua agindo no mundo por seu Espírito e nos alimentando no sacramento. Nenhum povo recebeu tanto carinho. Deus está conosco nesta difícil travessia. Agradeçamos. Adoremos em agradecimento e comunguemos a Jesus, o seu corpo, o seu sangue, para conformar a nossa vida à vida dele. Adoremos, comunguemos e comprometamo-nos, aderindo à sua pessoa mesma, ao Cristo Salvador, aderindo à sua pessoa que passou pela vida fazendo o bem. Portanto, que a nossa vida, alimentada pelo Senhor da vida, seja um empreendimento de bondade, um empreendimento de verdade, de justiça e de paz. Porque, como Ele mesmo nos garante, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.